Vamos lá, meninos e meninas, para mais uma gravação do nosso episódio do podcast, o PodLucast. Hoje estou com dois convidados aqui muito especial, que eu venho conhecendo, um eu venho conhecendo aos poucos, outro já conheço há um bom tempo. Vou apresentar a vocês, primeiro Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Lucas? E o outro convidado é esse gigante, Miguel. Tudo bem? Tudo tranquilo, Lucas, tudo em paz. Pronto, hoje a gente vai conversar sobre atividade física, a importância, como a atividade física está dentro da nossa rotina. Então, Cláudia, me conte um pouco como é a sua rotina e como a atividade física entrar nessa rotina sua. Bom, a minha rotina é bem complicada, né? Porque sou professora do fundamental e do nível médio, trabalho 60 horas, mas ainda assim consegui colocar a atividade física, né, na minha rotina. E atualmente eu já estou com quase 14 anos como praticante da corrida. Até o ano passado eu fazia 4 vezes na semana, depois eu reduzi o volume, atualmente faço 3 vezes por semana. E é isso aí, né? Acordando de madrugada, encaixando com o meu horário de trabalho, quando não dá para sair de manhã, procuro um horário que seja conveniente, mas que eu não perca, né, um dia de treino, que eu não perca, que eu não quebre a minha rotina. Excelente. E você, Miguel? Bom, a minha rotina é um pouquinho melhor do que a de Cláudia, né? Já foi pior, hoje é bem melhor, tá? Eu, como estou aposentado, né? Eu faço atividade física praticamente todos os dias, tá? De segunda a sábado, só domingo tem um descansozinho, eu faço musculação segunda, quarta e sexta-feira, né? Pratico corrida terça, quinta e sábado, né? Tem um plano bem definido de treinos, né? Mas não foi sempre assim não, né? Antes, quando eu trabalhava em regime sobreaviso, foi quando eu comecei a praticar corrida, isso já vão praticamente 10 anos, né? Então, enquanto o pessoal, meus colegas estavam dormindo, eu já estava fazendo minha corridinha no campo, estava na academia da base de trabalho, né? E na hora que o pessoal estava acordando, eu estava indo lá tomar banho para trocar a farda para trabalhar, né? Mas assim, de lá para cá, não abandonei essa rotina não, e é sagrada. Excelente. E tem quanto tempo assim que a atividade física entrou na sua vida? Bom, na minha vida entrou em 2013 a corrida, tá? Antes disso, eu pesava bem mais do que peso hoje, não conseguia correr nem 50 metros, como se diz por aí, eu não corria nem para pegar o ônibus, né? E aí, o regime de sobreaviso do trabalho me deixou ainda mais sedentário, né? Eu peguei bastante peso. E na base de trabalho tinha academia, o pessoal fazia caminhada no final da tarde. Eu acabei incorporando, né, esse hábito de fazer caminhada no final da tarde. Quando chovia, a gente ia para a academia. E daí eu comecei, né, fazendo esteira e por aí vai. Nessa época eu morava em Salvador ainda. E quando eu comecei a correr 6 quilômetros na esteira, eu resolvi correr na orla, né? Aí foi a decepção, corri somente 3, né? Por causa da mecânica, né? Um pouco diferente, passada. Né? Pois é. E lá para cá, né? As coisas vieram nesse ritmo e a gente vem praticando desde essa época. Você falou algo interessante que com relação ao trabalho, com o trabalho você ficou um pouco sedentário, só depois que veio a atividade física. Exato. Como a Cláudia falou, né? Normalmente as pessoas que têm uma rotina muito intensa de trabalho, né, elas vão tratar, né, dessa rotina, né, e a atividade física normalmente fica relegada a segundo plano, tá? Cuidar de família, cuidar de trabalho, e a atividade física fica em segundo plano. Normalmente, a pessoa que põe a atividade física no seu dia de trabalho, né, na rotina do seu dia, ganha mais disposição para esse dia de trabalho, né? Enfrenta a rotina de trabalho com mais disposição, né? Para mim foi dessa forma enquanto eu estava trabalhando, inclusive
né? Eu tenho que confessar que mesmo aposentado, se eu não sair para dar minha corridinha de manhã, ou não for lá no estúdio fazer minha musculação, o sentimento de culpa bate o dia todo. E o dia não fica bom, né? O dia não fica O bom. dia não fica bom. Bom demais. Uhum. Muita gente usa essa desculpa ou falta de prioridade de tipo, trabalho muito, não tenho tempo, se eu fizer academia, se eu fizer uma corrida, eu vou ficar mais cansado, no outro dia eu não vou conseguir produzir, mas é justamente ao contrário. Quem pratica atividade física sempre relata isso, de tipo, estou conseguindo melhorar meu desempenho na atividade, ou meu desempenho no trabalho, consigo ter mais tempo para a família. Então não é uma perda de tempo, é um ganho de tempo a prática de atividade física. E Cláudia, me conte mais sobre atividade física. Eu quero influenciar alguém hoje a treinar. A treinar, né? É. Independente da sua rotina Isso. de trabalho, né? Então, eu acho que, como é que eu posso falar, né? Eu realmente, às vezes, me acho assim como uma referência com as minhas colegas de trabalho, né? Quando elas falam assim, Cláudia, como é que você aguenta? Por que que você está correndo tanto? Como é que você consegue? Eu disse, olha, é uma questão de você sentir que precisa fazer aquilo, é uma questão de saúde, é uma questão de satisfação pessoal. E eu sempre falo para elas assim, né? Algumas delas que já me conhecem falam assim, hoje não correu, né? Que chegou estressada, né? Aí eu digo, não corri, não deu tempo. Mas, porque assim, o esporte, ele veio de um modo muito positivo, né, na minha vida. Eu sempre fui praticante de algum esporte, mas não com a regularidade que eu tenho a corrida. Então, desde a adolescência eu fiz vôlei, eu fazia academia, né, virava e mexia, fazia alguma coisa relacionada à dança, mas a corrida encaixou certinho assim na minha vida, porque é um esporte que eu consigo fazer em qualquer lugar que eu vou, Sim. né? Então eu não tenho desculpa, não tenho onde correr. Se eu viajo, eu levo meu material, meu tênis, minha roupa, me sinto confortável, procuro um espaço que eu possa fazer a minha atividade física. Se eu estou de férias também, eu continuo na minha rotina. Então, assim, foi um esporte que eu casei, né? Um casamento que eu não quero separação nunca, né? Mas tenho meus cuidados, né? Até por conta de hoje, do fator idade. Então, atualmente eu tenho 54 anos, mas tenho que ter algumas ressalvas em Sim. relação à minha atividade, tá? Eu tenho que ter a consciência do que eu posso fazer e até onde eu posso ir, né? E isso é uma questão mesmo de prática, né? Do meu dia a dia, de buscar um acompanhamento, né? De estar sempre lendo alguma coisa a respeito, né? Trocando umas figurinhas com Miguel Márcio, com outros colegas também dos grupos, né? Que eu participo, né? E é isso. Então, hoje a corrida, assim, é minha parceira, né, para minha vida, tanto a minha vida emocional quanto a minha vida física. Você falou que você é um exemplo para as colegas de trabalho. Sim. E eu acho que vai além. Você é exemplo para muitas pessoas que vê você correndo na rua, a pessoa nem lhe conhece, mas lhe vê ali passando. Uhum. É exemplo para sua filha, é Sim, exemplo para a minha família, filha. entendeu? Então, praticar atividade física, você cuida de você e também está cuidando dos outros. É assim que eu penso. Uhum. E você, Miguel, você é exemplo para quem na corrida? É aquela coisa, né? Devido à minha condição, eu não sei se eu sou bom exemplo ou mau exemplo, né? Eu sigo minha intuição e me cerco de todos os cuidados, tá? Por que eu estou dizendo isso? Sim. Logo no início, 2013, eu comecei como eu disse, a fazer as corridas, né? Em 2014, final de 2014, eu passei por um episódio de infarto do miocárdio, né? Passei por um infarto e, assim, muito por conta de estresse de trabalho, né? Estresse de trabalho, peso, né? Eu tenho dislipidemia, né? Que é uma condição que complica a condição cardíaca, né? Meu corpo produz colesterol, né? Então, assim, teria que ficar na medicação o tempo todo, né? Além de dieta, tá? Então, esse episódio, ele deu uma virada de chave na minha vida, né? Porque eu fiz reabilitação cardiovascular, né? Mas eu tinha assim, uma tendência a entrar naquele estado de depressão se eu parasse de fazer atividade física, né?
E eu resolvi o seguinte, olha, eu vou procurar me cercar da melhor maneira possível, né, de tudo que eu puder para continuar mantendo a atividade física, até mesmo, né, como um elemento terapêutico aí, né, porque aí você fica com medicação para o resto da vida, né, mas a corrida, a atividade física em si, ela é um elemento terapêutico, tá? E aí foi o que eu fiz, eu fui procurar me cercar, né, de todos os elementos que me dessem segurança para praticar a atividade. Avaliação cardiológica constante, né, tem uma avaliação cardiológica o tempo todo. Fui procurar um profissional que respondesse às minhas expectativas, tá? Infelizmente, em Salvador, não encontrei nenhum profissional que me atendesse dessa forma, né? E fui buscar fora da Bahia um profissional que me atende dentro da nossa proposta de trabalho, que é uma proposta focada em manutenção da frequência cardíaca, porque o que eu preciso é que meu coração ele trabalhe mais tranquilamente na condição de repouso, né? Então ele tem que fazer uma atividade muito voltada para isso, né? Abandonar a ideia de competição, né? Fazer a atividade pelo bem-estar em si, né? E aí o que é que acontece, né? Sim, me cercar de ferramentas, né? Tem muita ferramenta no mercado que te ajuda a mensurar, né, esses valores. E aí, por que eu digo que eu não sei se eu sou bom ou mau exemplo, né? Porque eu não digo a ninguém que passou pelo episódio que eu passei, que não, vá lá e corra, tá? E quando eu converso com algumas pessoas que estão iniciando na corrida, às vezes eu pareço muito rígido, porque eu digo assim, olha, não é só calçar o tênis e sair correndo, tá? É gostoso, né? Agora, se cerque de todos os elementos para que você possa praticar corrida até os 100 anos. Porque as pessoas muitas vezes acham, né, que o acompanhamento ele serve apenas para atletas de alta performance, tá? Ou apenas para aquela pessoa que quer, né, recorde pessoal e tudo mais. Não. Se você se cerca, né, de todos os elementos que te fazem correr bem, com segurança, você vai correr o máximo de tempo possível. E eu quero praticar o esporte por mais tempo possível. Eu quero ter longevidade no esporte. Tá? Então, assim, né, não sei se sou bom ou mau exemplo nesse ponto, mas a minha família, só contando a historinha, né, botando a historinha de quem a gente vai influenciar, a minha família, por exemplo, que é uma família que tem muito histórico de colesterol, infartos, AVCs e tudo mais, tudo que não presta, né, está ainda aí na árvore genética, né? Esse episódio em si fez com que desse um estalo. Eu tenho uma sobrinha que é personal trainer e ela cuidou de mim, foi meu anjo da guarda, né, nessa recuperação, e ela botou a família toda para correr, né? E a partir daí a família toda começou a praticar corrida, participamos juntos de vários desses circuitos das estações, fizemos corrida sagrada, a família toda junta, né, lá no Bonfim, e a família em si, ela se voltou para essa questão de correr. E amigos também, né, que reclamam, falam, você só faz correr, mas no fundo, vão lá, calçam tênis e vão para a rua, né? Bom demais, que história fantástica. Então influenciou muita gente. E vai estar influenciando quem está escutando aí agora, ouvindo. É bom demais. Não bom o que aconteceu, bom o que você superou. Entendeu? E muita gente passa por isso. Na minha família também tem muitas pessoas com essas condições não tão favoráveis. E o ruim é que muitos deixam de lado. Vai se tratar com remédio, só que remédio também tem um desgaste lá na frente, não é isso? É mais bom demais que incentive mais pessoas, continue incentivando. Fantástico. Vamos lá, Claudinha? Pois é, agora tudo bem? Incentivar se apropriando, né? Sim, do que você sim. pode fazer, buscar bons profissionais, né? Eu sempre pensei dessa forma, né? Desde o meu primeiro treinador ao segundo, ao que eu estou atualmente, eu passei por excelentes profissionais, né? Então, que me deram um bom suporte, me deram segurança para me manter no esporte, porque quando os meus colegas falam assim, mas eu não aguento correr, eu disse, mas eu não comecei correndo, né? Eu comecei fazendo caminhadas e depois eu alternava com a corrida, até que hoje eu consigo correr, né? Mas existe essa responsabilidade para quem quer correr, como o Miguel colocou, é de a gente buscar profissionais que nos acompanhem e nos dê essa segurança, né, de fazer o esporte, né, bem.
Uma das coisas que eu anotei aqui foi com relação ao acompanhamento, que o Miguel citou. O ideal é sempre ter alguém para lhe acompanhar. Sim. Pode ser de perto, pode ser de forma online, mas tem que ter alguém. E alguém qualificado, não pode ser qualquer pessoa. Então, e uma coisa que me deixa triste também como profissional de educação física é que na Bahia não tem ninguém que pôde lhe ajudar naquele momento. Eu não sei hoje como tá, que também, com certeza a galera está evoluindo, está estudando, e vai ter um momento que as pessoas precisam, e precisa ter alguém perto também. Mas vamos caminhar. Porque na verdade, Lucas, o que ocorre é o seguinte, tá? Não sei nem se não tem, tá? O profissional com especialização em reabilitação cardiovascular ou com trabalho voltado para cardiovascular, tá? Mas o que a gente vê é que, assim como o ciclismo, né, a corrida, ela cresceu no mundo todo, né? Muito bom isso, perfeito. Isso né? São dois esportes que cresceram assim absurdamente. Eu moro no litoral norte, quando eu saio para fazer longo, por exemplo, ali na pista nos sábados, eu vejo passar grupos de 50 ciclistas, né? Então, assim, você sai, vai para a Europa, você vê, né, grupos de ciclistas. Você está no Parque do Retiro em Madrid, você vê gente correndo o tempo todo. Então, é um esporte que está crescendo bastante no mundo todo. Tá? Então, o que é que ocorre? O profissional que vai trabalhar, ele certamente vai trabalhar com uma massa muito grande de pessoas. Tá? E é complicado. Eu estava conversando, né, com o Cláudio outro dia, falando sobre a questão do professor. Né? Como é que o professor ele consegue dar uma atenção individual a 40 alunos numa sala de aula. E como é que um professor, né, um educador físico, ele consegue dar conta de 50 alunos fazendo atividade no mesmo horário. Né? Então, assim, é importante, como Cláudia falou, né, e você também frisou, que você procura um profissional habilitado, profissional adequado. Mas também é muito importante, naquela entrevista inicial, que a gente dialogue com esse profissional e coloque o que é que nós queremos para treino. Porque tem treino de corrida, né, para todo tipo de objetivo. Tem gente que quer simplesmente fazer uma atividadezinha ali, correr meia hora, perder peso. Tem gente que quer fazer performance. Eu quero medalhar. Né? RP, ou eu bater RP. Quero bater RP. Hoje está na moda, né? RP. Né? Eu quero pódio, né? Então, assim, e a gente entende, né, que isso se tornou também o objetivo de assessorias, porque as pessoas olham isso, né? As pessoas olham esses indicadores. Você coloca quantos no pódio, né? Mas também tem aquele outro profissional que vai dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou treinar A, B, C para pódio, mas eu também quero aquele que quer longevidade, eu quero aquele que tem uma condição especial. Então, para você achar aquele, né, que vai abrir mão de 200, né, que estão ali, né, socializando ou querendo RP, coisa e tal, para olhar para aquele que quer simplesmente manter a condição cardíaca, é complicado. É bem complicado. Né? Então, no meu momento, eu não encontrei um profissional que estivesse disposto a isso. Tá? Aqui. De repente, a gente tem hoje. Eu separei aqui também, mas antes eu vou citar com relação ao profissional, que muitas vezes tem o profissional e o empresário. Que muitas vezes o profissional de educação física ali quer ser o empresário e muitas vezes não tem essa competência suficiente de ser empresário. Então, para atrair mais pessoas, ele opta por ter o volume alto de aluno e fazer aquele treino para desenvolvimento, emagrecimento, do que procurar ter pouco aluno. Vai ser mais difícil para ele achar essas pessoas. Mais difícil não é nem porque não tenha, mais difícil para achar aquele público exato ali naquele local que ele está. Então ele vai optar sempre, talvez, pelo mais fácil, de ter um volume maior de alunos para ter o retorno financeiro e tudo isso, pensando lá do empresário. Outra coisa que eu separei aqui foi com relação à comparação. Que você falou, você treina para você, não é para ninguém. Você vai influenciar os outros, mas treina para você. E muita gente chega para treinar, eu quero treinar para ficar com o corpo da outra pessoa. Eu quero treinar para bater o recorde da outra pessoa. Aquela pessoa está correndo a tal nível, eu quero correr assim. E como é que você vê essa relação de comparação? Claudinha. Olha, isso é bem complicado, né? Porque hoje a gente tem um fator que é a mídia, né? Sim. As mídias sociais, então, elas se tornam, assim, um elemento bem chave, né?
para referências, né? Então, às vezes, assim, você está num grupo, mas a pessoa está olhando para a colega ali, tá correndo mais, eu quero correr igual a fulana, né? Quero correr igual a fulano. Mas se a mídia que te influencia diretamente, tem um lado positivo, mas tem um lado de risco, né? E eu vejo por aí, sabe? De você tentar fazer aquilo por você, né? Exatamente. Essa questão do competir, hoje eu já tenho uma maturidade que eu não entro nessa barca da competição, né? Posso rolar uma brincadeira, vamos fazer tal e tal corrida, vamos fazer tal e tal tempo. Ok, mas uma brincadeira, mas não competir, né? De modo que aquilo dali me deixe preocupada, me deixa estressada. Não vou nessa linha, não. Bom demais. E sobre comparação, Miguel? Bom, eu já relaxei, né? Bom, em primeiro lugar, que eu tô com 59 anos, tá? Eu acredito que as pessoas da minha idade, né, elas façam 10 quilômetros em pelo menos 5 minutos menos do que eu, né? Então não vou correr atrás de ninguém, porque a minha condição não permite, tá? Até porque a primeira coisa que o meu cardiologista me respondeu quando eu perguntei se eu poderia voltar a correr em 2014, ele disse o seguinte: olha, voltar a correr você vai, mas você não pode competir nem contra você, né? E eu trouxe isso ao pé da letra porque eu quero continuar vivo, né? Eu não sou maluco, não sou suicida, né? Então, assim, eu não quero competir nem contra, né, eu mesmo. Então, eu vou lá, na hora que meu relógio diz assim, ó, subir um pouquinho sua frequência, eu vou tirar o pé, vou caminhar, né? Porque não é meu objetivo, né? Tá me comparando a ninguém, tá? Meu objetivo está fixado, já foi discutido com o meu treinador e eu sigo ele, tá? Também entendo, né, dessa experiência de 10 anos que é uma coisa extremamente relativa, né? A gente estava falando aqui de RP, Cláudio falou, está na moda RP, né? E RP é uma coisa extremamente relativa. Por quê? Por que é relativa, né? Vamos falar de RP. Eu jamais vou voltar a fazer meu melhor tempo em meia maratona, porque eu não tenho a menor intenção de voltar para correr a meia maratona de Lima, no Peru, né? Mas por que você está falando da minha maratona de Lima, no Peru? Lá eu tenho umidade, lá eu tenho condição de tempo, né, para fazer RP. Jamais vou ter essa condição no Rio de Janeiro, jamais vou ter essa condição, né, em Boston, jamais. Em Salvador piorou. Né? Eu já corri farol a farol, né, com 18 graus, 19 graus, já corri com 28 graus. Né? Então, não tem como é que eu vou comparar? As pessoas que pensam em RP têm que entender que RP vale, né, para o mesmo percurso, com a mesma condição de tempo, com a mesma condição de vento, né? Então, você ficar, né, nessa neura de RP é bobagem, né? É uma grande bobagem. Né? Eu acho que, ao invés de procurar RP, né, você tem que procurar ferramentas, né, que tenham inteligência artificial, né, e algoritmos que mostrem qual é a sua possibilidade de adquirir condicionamento físico. Ferramentas no mercado tem. Você pode negociar, né, essas ferramentas e você pode se basear por elas para chegar no seu ponto de condicionamento físico. A gente falou aqui muito bem, primeiro, né? Agradecer as palavras. A gente falou aqui da mídia. E a mídia tem dois papéis. Sim. Tanto de influenciar positivamente quanto negativamente. Mas o que eu vejo muitas vezes é influenciando negativamente. Até com relação ao RP mesmo. Aí reforça muito essa questão de RP, de bater o recorde pessoal, de performance. Só que aquela pessoa comum que está em casa vê aquilo ali como algo que eu nunca vou chegar ali, então não vou nem sair. Então, muitas vezes, o que teria que ser feito, ao meu ver, é incentivar pessoas comuns. O caso de você mesmo, eu sou professor, eu trabalho 60 horas e faço minha atividade física. Sim. Isso tem que ser elevado para a pessoa que está em casa, um professor que trabalha 60 horas também, ó, Cláudia consegue, então vou tentar. Sim. Primeiro eu vou fazer uma caminhada, começar do básico. Miguel aposentado e faz essa atividade física todo dia. Então, o aposentado que está em casa, ou até não aposentado, qualquer outra pessoa, ou eu posso também. Então, isso é para ser mais divulgado. Não, tudo bem que a questão do RP, de performance, é bom também, mas esse outro lado, a pessoa comum, poderia ser mais incentivado, entendeu? Eu penso muito isso sobre a relação da mídia.
E sobre o hábito, separei aqui o hábito também, o hábito de começar. Como vocês começaram a correr? Como vocês começaram? Eu quero entender do básico, lá do início. Como isso aí? Vamos lá. Eu comecei a corrida. Pode ser. Inicialmente, eu tinha feito uma dieta. E aí eu queria perder peso e aliar uma atividade cardio que favorecesse, né, um resultado positivo na minha dieta. E aí eu comecei a fazer caminhadas, só caminhadas. E eu via muitas pessoas na orla correndo, e começaram alguns amigos, por que você não dá um trotezinho leve e tal? E comecei a alternar a corrida com a caminhada e percebi que eu precisava procurar um profissional para eu ter um resultado bom. E daí para cá foi só coisas positivas, né? Óbvio, não vou descartar a questão que a corrida também tem algumas consequências, né? De lesões, né? Não só de lesões, né? Mas até alguns momentos de você ficar meio triste, assim, porque quando você está em grupo, por mais que você não se deixe influenciar, tem aquele A, B ou C, né, que sempre estão, né, fazendo algo que você quer fazer, ou que você pretendia fazer e que não consegue, e aí você dá uma segurada, né? O emocional mexe. Mas eu só tenho a falar assim, positivamente, sabe, Lucas? Desde o começo que eu me propus a fazer a corrida, né, que foi aproximadamente 14 anos atrás, foi com essa proposta. Tudo começou com a dieta, né? E eu fazia só as caminhadas e comecei a alternar e procurei o primeiro profissional, né? E aí foi só resultados positivos. Hoje as minhas colegas falam assim, você é tão magra. Eu digo, não é que sou magra, é porque você corre. Eu digo, não é porque eu corro. A corrida não é milagre, né? Não faz milagre. Então, eu tenho que aliar a corrida com uma boa alimentação, com um bom acompanhamento cardio, até porque eu sou hipertensa. Então, eu não posso ser negligente com a minha saúde cardíaca. E, então, tem todo um conjunto. Aí, sempre assim que elas falam para mim assim, como é que você consegue e tal? Eu digo, vamos lá. Primeiro é ter vontade de começar. Mas eu queria ser igual a você. Eu digo, ninguém é igual a ninguém, né? Mas o que eu posso fazer? É te falar que só existe um lado bom na prática da atividade física. Então, hoje, assim, com meus 54 anos, eu me sinto super bem fisicamente, por conta da minha atividade física, não só da corrida, mas de outras. Atualmente eu faço pilates, né, e musculação, que não gosto, mas sou obrigada a fazer. É importante, né, por conta do meu esporte. Então, assim, eu faço 2 dias de musculação, 2 dias de pilates e 3 dias na corrida. Você falou aqui uma coisa que eu tinha anotado antes, que é sobre tarefa, rotina e projeto. Primeiro veio o projeto. Seu projeto começou com relação ao perder peso, emagrecimento. Aí depois veio as tarefas, que era caminhar, depois caminhada com trote, que depois entrou na rotina. Exatamente. Hoje virou um hábito, só vai. Bota o tênis e vai. Fui convidado, né, para o projeto em Argentina, correndo na Argentina em abril. Isso, Mendoza. Aí eu vou comer. Mendonça. Mendoza? Mendoza. Em abril, pronto. Meu projeto é esse, correr lá. Então as tarefas serão minhas corridas. Começar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, até conseguir encaixar o ritmo. Me inscrever 5, 10, 21 ou 42, né? Isso. Talvez 21, dá pra mim. Dá sim. Aí, e a rotina vem e correr, sim. Isso aí vai entrar no hábito da minha vida de estar correndo, e isso aí vai ser importante. E o seu... Como é que começou? Comecei a correr caminhando. É verdade. Isso é importante, né? Porque muita gente acha que só correndo. Não praticava corrida, não praticava caminhada, nada disso, né? E quando eu fui trabalhar em regime de sobreaviso, a gente ficava confinado, né, na área de trabalho. E era o quê? Era estressar e comer, né? Imagine isso aí, né? Combinação explosiva, né? Era estressar o dia todo e comer quando dava. E aí um colega nosso, ele tinha por hábito, né, pegar um momento do dia e caminhar na área, dentro do campo, né?
E aí caminhava pelo campo, era uma área de matas, né, estradas vicinais, e a gente saía, pegava o rádio, saía, ia trocando ideias sobre trabalho, né, verificando a situação operacional, mas a gente fazia essa caminhada aí de 3 a 5 quilômetros diariamente, tá? E lá na base da gente tinha academia, tinha alguns aparelhos, né, tinha um Apollo, tinha esteira. Aí quando chovia, o pessoal não saía, né? E eu e um outro colega, a gente ia para a academia e fazia uma esteirinha, né? Dava uma caminhada na esteira. E com o tempo, a gente começou de caminhar para trotar, de trotar para correr, né? E nessa época eu morava em Salvador, morava ali no Costa Azul. E um dia eu disse, vou tomar coragem, vou dar uma corridinha aqui na orla, né? Já tô correndo bastante na esteira, né? E aí tive a minha primeira lição de biomecânica de corrida, né? Que a esteira, você pisa, ela leva seu pé para trás, mas lá na orla o vento é que te empurra ao contrário. Olha mais força. Pois é, a primeira lição de biomecânica de corrida foi essa, né? E aí, mas eu continuei, né? Continuei, voltei caminhando, tô a cabeça baixa, né? Mas continuei, teimoso. Aí comecei a fazer meus treinos de corrida, né? Fazer treino de corrida, fui. Naquela época, começaram a bombar as planilhas online, coisa e tal, e comecei a tomar gosto naquilo. Corri meus primeiros 5 km, né? Circuito das estações, e fui me embreando nisso aí, né? De planilhas e tudo mais. Quando eu comecei a tomar gosto, que ia correr meus primeiros 10, aí veio infarto, parei, aí comecei tudo de zero de novo, caminhar, né? Correr pouquinho, trote, fiz 5. No final do ano seguinte eu fiz 10, né? E aí também não perdi mais o foco, né? E fui procurar ler sobre, né? Até pela minha condição, ler sobre biomecânica. Se eu não posso, né, correr na força bruta, tem que ser no jeito, né? Aí fui aprender um pouquinho sobre biomecânica de corrida, ler bastante, né? E me inteirando das coisas. E por aí foi, né? Procurando uma assessoria que me desse esse suporte, e fui por aí, né? E quando você fala de projeto, né? Projeto, rotina e tarefa. Projeto, rotina e tarefa. E hoje ainda a gente tem isso, né? Projeto, rotina e tarefa. Quando eu falo de projeto Mendoza, né? É projeto mesmo, né? Porque a gente chega no final do ano, a gente se dá o descanso, né? O período de off-training, e aí depois a gente reúne e a gente vai lá e diz assim, olha, minha prova-alvo é essa, a primeira do ano é essa, eu tenho 2 provas-alvo por ano, minha primeira é essa, minha segunda é essa, né? E aí a gente vai lá pro Training Peaks, a gente monta a nossa planilha de condicionamento para deixar a gente, né, como se diz, nos cascos no dia da prova, e a gente trabalha em função desses projetos anuais, né? Que para mim esse ano foi a Live XP no início do ano e vai ser Cardiff agora em outubro, né? Então a gente trabalha para isso, a gente trabalha com essa coisa de projeto, rotina e tarefa, tá? Agora sim, com relação à rotina, uma coisa que é importante, a gente fala bastante, né? Aquela coisa de você ir para o automático, né? É importantíssimo para quem quer praticar uma atividade física ir para o automático. Porque quando você acorda de manhã, não é todo dia que você acorda com vontade de correr, nem de fazer musculação, né, Cláudio? Não é todo dia, não é todo dia. Mas assim, quando você bota no automático, você acorda, abre o olho, tá? Alonga e vai. Né? Você alonga e vai. E vai, sabe por quê? Porque quando você para pensar se você deve ir ou não, né? 90% é que você diga, não, vou ficar mais um pouquinho na cama. Né? E aí não vai. Né? E no meu caso, eu acho que até no de Cláudia também, vai ficar o dia todo no sentimento de culpa, né? Porque eu não fui, dá tempo de ir ainda, não sei o quê. Então, assim, alonga, né? Mete o pé, vai correr, porque a gente sabe qual é o resultado depois. Isso é. Né? A gente vai confiado na sensação que a gente vai ter depois. Né? E não falha. Né? Vou falar aqui para as pessoas que seguem seu podcast, pessoal, não falha, não adianta. Acordou, alonga e vai, porque a sensação depois, ela é fantástica. Ela melhora o dia em sei lá quantos %. Entendeu? Então, é rotina, não adianta. Eu odeio musculação, não gosto de musculação. Elaine, me perdoe, sei que você vai assistir o podcast, mas ela sabe disso. Olha, sim. A minha personal sobrinha, ela sabe que eu odeio musculação, entendeu? E assim, é uma pessoa extremamente competente que ela entende isso. Sim. Né? Ela entende isso, assim, olha, eu vou fazer, né, vou fazer seu plano de treino de uma forma que você consiga cumprir. Né? E aí, né, vou tranquilamente, né, com as ferramentas que ela colocou à minha disposição e faço, né, de uma forma que me dá prazer. Eu sei qual é o resultado depois. Perfeito. Tá? Então é isso.
É isso, a questão da sua personal lhe conhecer, isso é importante. O profissional tem que conhecer o aluno. Eu tenho um aluno mesmo, Cláudio até conhece, é Alisson. Sim. Ele fala, não gosto de musculação, eu faço pela necessidade, mas eu não gosto. Só que tem vezes que eu chego para dar aula a ele, então eu percebo, até no jeito dele, o jeito de chegar, não tá bem hoje, tá cansado hoje, ele gosta de corrida também, hoje vamos correr. Aí já fica mais alegre, isso, aquilo. Mas isso é importante, o profissional conhecer o aluno e entender também, né, os dois processos. Isso é muito bom. Agora eu queria ver de vocês, começar com Cláudia, quem seria você sem atividade física? Nossa, que pergunta. Olha, eu acho que eu sou naturalmente bem agitada. Então, assim, se eu não estivesse fazendo uma atividade física, eu ia estar fazendo alguma coisa que me movimentasse, né? Mas acho que seria uma pessoa com sobrepeso, sem atividade física, que não ia gostar de sair daquela zona de conforto, né? Uma pessoa acomodada, seria assim. Mas não é o meu perfil. Eu não consigo ser uma pessoa acomodada. Para eu te dar essa resposta é bem difícil, né? Mas, de um modo prático, como qualquer pessoa assim, que não pratica atividade física, eu acredito que teria a questão do peso, né? Porque eu gosto de comer de tudo, né? E teria a questão também do ficar acomodada, de não sair daquela minha zoninha de conforto. Isso aí. Sim, você vai falando, vai fazendo um filme na minha cabeça aqui. Né? Aí eu imagino a pessoa que tá, sei lá, em casa, reclamando de tudo, Sim. sobrepeso, com muita doença e reclamando que tá doente, sem se cuidar, tomando um remédio, falando, eu Sim. imagina assim, mas não quero isso pra ninguém. Quero que a pessoa levante, vá fazer atividade física, acordou, levantou, saiu. Uma coisa que eu uso muito eu não gosto de acordar cedo, mas eu acordo cedo todos os dias. Então eu acordei, primeiro eu deixo o celular longe de mim, boto para despertar e deixo longe da cama. Acordei, a primeira coisa que eu vou é tomar banho gelado. Que aí eu desperto, eu indo dando ar da aula ou não. Isso eu faço, levanto e tomo um banho gelado. Aí desperto. Se eu não fizer isso, eu volto pra cama e relaxo, aí começa o dia todo, já não é o mesmo. Você ia falar alguma coisa, Cláudia? Não, eu estava falando sobre essa questão do você ficar na sua zona de conforto, né? De se acomodar. E eu estava lembrando aqui de uma situação que eu vi numa mídia nas redes sociais, de uma pessoa obesa e propagando aquela condição de obesidade como se fosse a coisa mais normal do mundo e fazendo umas críticas leves àqueles praticantes de atividade física. E passou assim pela minha cabeça de como é que pode uma pessoa usar de um meio, né, para propagar que a obesidade é algo saudável, né, e que a atividade física é dispensável. E o pior é que essa pessoa, ela se torna uma referência para vários obesos, né, para várias pessoas que não querem sair daquela zona de conforto. É um risco muito grande, né? Essa questão de você não fazer a atividade física, né? E você se convencer de que você está bem. Isso é importante. Eu tinha um grupo de funcional em um condomínio. Aí tinha uma aluna que era influenciadora de pessoas obesas. Influenciava nessa questão. De um lado, eu acho até bom para as pessoas que tá com sobrepeso não se sentir tão inferiorizada, Sim. ficar com depressão. Por esse lado é bom. Mas por outro lado, a questão de se cuidar, de fazer uma atividade, de tentar perder um peso, pela questão de saúde. Saúde. Entendeu? Só isso, questão de saúde. Não é que a pessoa vai me achar acima do peso ou não. Isso aí não importa, é a opinião da pessoa. Mas por questão de saúde. Aí uma coisa que eu me chateei com ela uma vez é que um treino assim, ela sempre treinava leve. Aí ela falou, não vou treinar não, senão eu vou perder peso e eu vou perder meus patrocínios. Aí eu já não concordo, entendeu? Já não concordo. Porque já é uma influência, está influenciando em outro sentido.
Mas com relação a influenciar para a pessoa que está em casa com sobrepeso, até se animar de sair de casa, Sim. de ir para a praia, usar biquíni, isso aí não importa a questão do como ela está. Sim. Mas a questão de se cuidar, de eu tentar, se for para perder peso ali, tentar perder para melhorar a questão de açúcar no sangue, de colesterol, de tudo, isso aí é importante. Aí fica meio nesse laica que é complicado um pouco. É assim, existem pessoas obesas saudáveis? Pode existir. Mas que você tenha sobrepeso, mas que você se mantenha ou tente se manter saudável, né? Sua parte das taxas mesmo, de cardíaca, porque é muito complicado você encontrar uma pessoa, né, com sobrepeso e ser 100%, né, ok com a saúde. Como o Miguel falou, ele faz exame periodicamente. Então faz mais do que pessoas que não teve essa situação. Então, todas as pessoas era para ser nesse sentido também, de fazer mais exame, uma vez no ano, 6 meses, não sei qual o tempo que você faz, mas teria que ser feito esses exames para entender que, como a Cláudia falou, às vezes está com sobrepeso, mas as taxas ali estão legais. Mas quando tiver um desvio, já tem que ter atenção. Ó. Eu comecei a desviar aqui, então vamos voltar ao ritmo normal. Pode falar. Não, você perguntou quem você seria. Eu ia perguntar agora, pode ficar à Pois vontade aí. a pergunta... Sem atividade física. Para mim é fácil responder. Não. Não, para mim é facílimo responder. Sem atividade física, eu seria defunto. Né? Sem atividade física, eu seria defunto. Por quê? Né? Eu tenho uma questão cardíaca grave. Tá? Eu tomo 2 medicações para colesterol. 2. Tá? Eu sou dislipidêmico, ou seja, né, meu corpo produz colesterol. Né? Além disso, eu pratico esporte, né? Ou seja, eu queimo gordura. Se eu parar de queimar, vou morrer. Com certeza, né? Se eu não tivesse encarado essa condição lá atrás, né? Se eu não tivesse tido o apoio que eu tive, porque é muito importante que eu frise aí, né? Elaine foi um anjo da guarda para mim, minha sobrinha, que é personal trainer, né, que é educadora física. Ela veio, pegou no meu braço e assim, ó, é o seguinte, né, você vai voltar a correr? Vai, mas eu vou te acompanhar para você não fazer bobagem. E é muito importante isso, mais uma vez frisando, né? E foi me acompanhando, né, de forma que eu fiz a atividade física de uma forma dosada, mas que continuasse fazendo, não parasse, né? Porque se eu não tivesse esse apoio, eu ia cair num quadro de depressão, né? Como Claudinha disse, ia para a obesidade, né? E com a minha própria condição cardíaca, eu ia logo, segundo reinfarto e um abraço. Você ia ser só lembrança hoje, né? Ia ser só lembrança, né? Então, assim, eu não me vejo hoje, né? Se você me pergunta quem seria você sem atividade física, eu não me enxergo como ser vivente hoje, tá? Sem atividade física. Eu até estava brincando com uma amiga hoje, porque não está dando para ver, mas eu tô com o dedão do pé fraturado, caiu um pedaço de madeira lá, eu fazia minhas tripulias em casa, e eu tô aí 4 semanas de molho, né? E aí a pessoa, e aí, como é que tá com o pé? Disse, rapaz, eu tô em abstinência de atividade física, né? Tô nervoso já, porque eu não tô conseguindo fazer minha atividade física, né? E aí fui procurar conversar com o pessoal, saber, vem cá, como é que eu faço para fazer superior? O pessoal, rapaz, se aquete, rapaz, conserta esse pé primeiro. Mas, assim, Lucas, eu, francamente, não me enxergo hoje, eu não vejo Miguel, uma pessoa viva, sem atividade física. Forte, viu, Miguel? A gente falou aqui também sobre o ambiente. Né? Eu acho a questão do ambiente muito importante. Tem muita gente que quer perder peso. Acho que a maioria que procura atividade física é para perder peso. Só que esquece de mudar o ambiente. Tem muita gente que quer... A questão de recorde pessoal é muito envolvida mais com relação ao ambiente do que o propósito individual da pessoa. Eu quero saber do ambiente de vocês. Como é o ambiente? Na prática do esporte? Sim, a familiar, amigos, o esporte... O ambiente lhe incentiva a praticar ou lhe tira da prática? Não, eu acredito que hoje eu falo que tudo que me cerca me incentiva, né? Me incentiva. Primeiro, a minha jornada estressante de 60 horas como professora, então já é um incentivo para mim praticar a minha atividade física. Depois, a minha família,
né? Eu tenho uma irmã que tem um sobrepeso, então ela tem como assim referência, não, vou fazer alguma coisa, vira e mexe, ela começa os projetos dela, depois para, mas retoma, porque sabe da necessidade, né? Assim, e só a admiração mesmo familiar, né? Fala, pô, tem uma pessoa aqui, ó, já praticante de atividade física já há um tempo, o círculo de amigos também, e eu acho que funciona por aí, sabe, o ambiente. As questões dos grupos que eu participei também sempre foram ambientes muito sadios, né, em relação aos grupos de corrida. Sempre eu curti muito, criei laços de amizades que são fantásticos, né, até hoje. E aí, em relação à academia, é que já é meio complicado, né? Né? Porque a pessoa que não gosta, né, da academia em si. Então, atualmente eu faço minha atividade de musculação no prédio onde eu moro, porque tem uma academia. E aí peguei uma planilha, né, com um profissional, atualmente com o meu treinador, e tenho cumprido essa planilha. E o outro ambiente que me estimula muito é o Pilates, né? Hoje eu já tenho um círculo de amizades, né, que foi criado dentro do Pilates. Gravamos com sua professora de Pilates aqui a semana passada. Ah, sim, Thaís. Thaís. E ela incentiva muito a prática da atividade, Sim. além do Pilates. Então, todos os alunos dela, ela tenta incentivar a praticar a corrida, a questão da musculação também, e principalmente a corrida, que ela fala muito da corrida, ela pratica a corrida. Sim. Isso é muito bom. E o seu ambiente, Miguel? Me conte. Poxa, bom, primeiro meu ambiente físico, né? Ele foi feito para correr, né? O local que eu moro, ele é muito propício à corrida, né? O local que eu moro, o condomínio que eu moro, ele tem um perímetro de 8 quilômetros. Né? Então, assim, eu digo que eu tenho mando de campo para correr, né? Faço corrida com mando de campo, inclusive com altimetrias variadas. Então, eu posso escolher, não, vou fazer treino no plano hoje, já tem um trecho para correr. Não, fazer treino de subida e descida ali. Perfeito, né? Faz um circuito longo, vou lá no outro lado. Né? E quando a gente resolve se desafiar, que nem andamos atrasado, né, Claudinha? A gente sai Jacuí para Praia do Forte. A gente botou esse desafio. Peguei Claudinha. Jacuí até Praia do Forte. Jacuí, Praia do Forte. E né? pegou no caminho, né? Eu estava curando de uma lesão. Peguei ele em Itacimirim e fomos embora, né? Então, assim, o ambiente físico em si, ele é 100% propício para a prática de esporte, tá? E o ambiente familiar também 100%, né? A minha esposa, ela começou assim, você é meio doido com esse negócio de correr, não sei o que, coisa e tal. E aí depois ela disse, não, vou dar uma caminhadinha para ver como é que fica. Né? Aí quis correu 500 metros, estava com o joelho doendo, disse, bora ali comprar um tênis, vamos. Aí compramos um tênis com amortecimento, ela começou a correr, né? E nessa brincadeira aí, ela fez os primeiros 5, fez os primeiros 10, já correu aí comigo 3 meias maratonas. Bom demais. 3 meias maratonas, fizemos 2 no Rio, né? Uma em Lima, né? Ela acompanhou, hoje ela está meio paradinha, coisa e tal, mas ela está... Essa semana me falou, tô voltando, tô te esperando. Ótimo. Né? Então, em casa também tem isso. E a minha família, né, o núcleo maior da família, como eu falei, tem minha sobrinha que, assim, ela se preocupa muito com toda a família. Tem o famoso grupo de família, né? Sim. Ela todo dia posta lá a atividade física dela, 1% feito, viu? E aí o pessoal, ela começa a fustigar outro, né? Fica mandando o zap para minha esposa, e aí, vai voltar quando? Né? Então, assim, a gente tem essa coisa, né, de estar dentro da família um incentivando o outro. E como Cláudia falou, a atividade física, ela faz com que a gente faça amigos, né? A gente cria um núcleo de amizade. Eu particularmente, eu e minha esposa, a gente gosta muito de viajar, né? E sempre que a gente vai viajar, a gente bota uma corridinha no meio, né? E sempre puxando um, puxando o outro, né, Cláudia? Corrida do vinho, meia de João Pessoa, isso. E por aí, tá sempre puxando, né? E aí junta com a galera, né? E a gente vai fazendo amizades, né? E sempre com as amizades, pessoal legal, né? Aí a gente marca para fazer um churrasco em casa, para trocar ideia e vai conhecendo gente, né? Você tem ideia, eu tenho um grupo de amigos que são os corredores da treta, né? Que é a dissidência de um grupo de corrida online, e a gente já, sei lá, né? Lá os 5 anos já, sei lá, 4, 5 anos que a gente se conversa pelo WhatsApp, eu só conheço pessoalmente um dos 8, né? Um dos 8. Mas sabe, é como se fosse uma família.
né? Então, assim, é um ambiente gostoso, a gente só faz amizades, né? Apesar de eu correr particularmente sozinho, eu corro lá no condomínio sozinho, não corro com ninguém, assim que Cláudia corre com, né, tem as pessoas do grupo dela que correm, eu normalmente o tempo todo eu corro só, né? Mas ainda correndo só, eu não estou sozinho, né? Eu tenho as pessoas que me cercam, os amigos que dividem comigo, né, Cláudia? Isso aí, com certeza. Excelente. A questão da corrida, muita gente vê com algo solitário, esporte solitário, mas como você falou aí, não é solitário. Não, de jeito nenhum. Participando ou não de um grupo de corrida, participando ou não daquele ambiente ali, você não está sozinho. Nunca a gente está só, nunca está só. Com certeza. Eu tenho um grupo que o nome do grupo é Amigas que Correm. São uma mulherada, assim. E tem algumas delas que eu não vejo há uns 3 anos, né? Desde antes da pandemia. E aí eu fico pensando, nossa, como a gente consegue trocar as figurinhas a respeito do que gosta de fazer, né? Da corrida em si e tal. Então, vira e mexe, a gente tá lá batendo um papinho. E aí, fez o quê? Não sei o que, vai correr aonde? Vai treinar? Tem umas delas que não moram mais aqui em Salvador, mas assim, amigas que correm, tá lá, firme Tá e lá, forte. firme e forte, um incentivando a outra. Aham. Bom demais. Com relação ao meio ambiente, não é tão saudável com relação à prática de atividade física. Sou formado em educação física, meu irmão trabalha na área de segurança pública. Então, ali é os dois que mais praticam atividade física. Aí vem minha prima, outras pessoas assim. A gente vai circulando, mas ainda assim é pouco. O reflexo disso é a questão da saúde. Muito, tipo, meu pai toma remédio para hipertensão, é diabético e não pratica atividade física. Aí eu lembro quando a gente menor ainda, ele fazia a flexão de braço na praia, botava a gente nas costas. Hoje em dia não tem, nem sozinho tu consegue fazer. Então é um ambiente que a gente precisa mudar. A gente, como o praticante de atividade física, tanto como professor, como influenciador, como filho, teria que incentivar mais ele e tenho que incentivar. Então essa questão do ambiente vale também da gente incentivar o outro e não deixar o ambiente incentivar a gente. Sim. Isso é importante. Minha mãe mesmo fez cirurgia bariátrica para redução de peso. Então é um ambiente que não é muito propício à atividade física, mas ainda assim a gente tenta incentivar, como você falou, botar no grupo da família, essa sobrinha faz, tenta fazer. A gente vai fazer uma corrida agora dia 15 de outubro, todo mundo da família está convidado. A gente tentar trazer um pouco. A gente sabe também da questão do trabalho, tanto da minha família quanto das pessoas que podem estar se identificando agora. Só que o trabalho é algo importante ali, você tem que sobreviver por causa do trabalho, só que não é a prioridade é você, sua saúde. Então, o tempo todo eu tento incentivar mais pessoas a praticar atividade física, sendo corrida, musculação ou natação, qualquer esporte tem que fazer, que é bom para a saúde. Com certeza, você tem que manter uma regularidade, Isso. né? É aquela história da rotina. Uma caminhada já vai te fazer bem, né? Se você faz sua caminhada 2, 3 vezes por semana, já vai te fazer bem. Então, aquilo ali é uma iniciativa sua. Ó, vamos sair aqui, vou dar uma caminhada. Não precisa ir para a orla. Se você está dentro do seu condomínio, tá? Você está num ambiente qualquer, você pode dar uma caminhada. Fazer uma caminhada. Isso aí é criar o hábito, né? Criar a rotina, que só vai trazer benefício, né? Então, essa questão do ambiente para a gente é importante porque aquilo que você terminou de falar. Eles nos incentivam e nós também incentivamos, né, a cada um deles, né? Meu grupo família grandão, assim, sempre que eu posto alguma coisa assim, de corrida e tal, fala, aí, Claudinha, vamos nessa, vou chegar, vou ficar igual a você, né? Quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Tem as piadinhas, mas tem as piadinhas que são legais, né? Isso. E eu acho bacana isso. Essa coisa da piada tem uma interessante, né? Tem uma irmã minha que ela tá sempre fazendo gozação de quem faz atividade física, né? E aí eu mostrei para ela outro dia, né? A história de uma senhora de 94 anos, né? Que corre 10 km todo dia. Né? Aí mandei para ela, tá vendo aí? Ela fez, poxa, ainda falta um pouquinho para eu começar, viu? Gosta da resenha. Aí tem a galera que gosta da resenha, né? Miguel, faltou alguma pergunta? Faltou ali fazer alguma pergunta? Não, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de ferramentas, tá? Eu gosto de fazer essas propagandas sem ganhar nada. Não, mas é bom. Porque é bem importante, tá? As pessoas
normalmente começam a correr, aí vão se familiarizando com planilhas de corrida, coisa e tal, tá? E das pessoas que eu conheço, né, e dos vários grupos de discussão que eu participo, se fala muito em lesão, né? Lesão é uma pandemia dentro da corrida que está muito relacionada com a questão da competitividade, tá? Pessoas que não são atletas de performance, né, mas que se comportam como tal, né? E aí vem a questão de overtraining, né? E por aí vai. E assim, eu procurei me cercar de ferramentas, né, que façam com que eu tenha longevidade na corrida, né? Eu queria só deixar aqui, né, essa mensagem. E que as pessoas procurem, né, fazer corrida com foco na longevidade, né? Não adianta você fazer 10 RPs no ano, né, e passar 2 anos lesionado. Né? Você vai perder o gosto, né? Porque a pior coisa da atividade física é recomeçar. Né? A pior coisa é recomeçar. Né? Quem já passou por lesão sabe. Né? De qualquer tipo. Né? Seja lesão relacionada à atividade ou relacionada a qualquer outra coisa. Né? Eu, graças a Deus, nunca tive lesão relacionada à atividade física, mas estou lesionado hoje por conta de outra coisa. Né? E sei que é complicado você voltar a fazer atividade. Então, é importante que as pessoas que estão praticando corrida, que não são corredores de performance, né, coloquem foco na longevidade da atividade. Então procurem, né, poupar o próprio corpo, fazer um progresso dentro da corrida de uma forma gradual e lenta, né? A gente sabe que a gente vive uma sociedade imediatista, né, Cláudia? Sim. As pessoas querem ficar ricas com uma semana, né? As pessoas querem ficar bombadas com um mês, Magras, né, também com um mês. Quer ficar magra com uma injeção, né, com um mês, né? Atividade física, o bom da atividade física é justamente o processo. Eu costumo dizer, né, que quem vê linha de chegada não vê os 21 que a gente correu, que é aprendizado. O aprendizado está no caminho, né? Está no percurso. Tá? Então, assim, se cerque de ferramentas, né, que façam com que esse caminho seja seguro. Tá? O corpo, ele quer sair, né, ele quer manter, na verdade, a zona de conforto. Né? O nosso organismo, ele quer sobreviver. A atividade física, ela nada mais é do que tirar o corpo gradativamente da zona de conforto, né, para ele entender que aquela é a nova zona de conforto. Quando você faz isso de forma brusca, ele vai se revoltar e vai te lesionar. Né? Então, assim, a minha mensagem é que as pessoas busquem ferramentas que possam mensurar, né, esse progresso de forma gradativa, até mesmo para evitar, né, digamos assim, maltratar o próprio corpo. Perfeito, perfeita mensagem. É a questão da busca de qualidade de vida. Sim. Né? Você ter esse propósito. O que é que eu quero? Eu quero qualidade de vida. Né? Então, assim, o recorde pessoal vai vir? Vai. Com certeza vai vir. Né? Se você tem a sua rotina, a sua assiduidade, e você está cercado de ferramentas, de profissionais, você vai alcançar aquilo ali. Isso aí vai ser inevitável. Agora, não comece com essa proposta, né? Porque, como o Miguel falou, a consequência vai vir. Né? Vai ser uma lesão, vai ser um estresse, vai ser uma frustração, né? Vai ter alguma carga aí negativa nesse caminho. Mas se você se cerca dessas ferramentas e está com um bom profissional, esse RP vai vir de uma forma ou de outra. Se não for questão de velocidade de tempo, vai vir de uma questão de qualidade de vida. Hoje a atividade física me traz muito isso, muito. Eu tenho uma assessoria esportiva que lá a gente divide em corrida de rua e funcional na areia. E a gente recebe muitos alunos, como você falou, um pouco frustrado, que se lesionou, não sou mais o mesmo. Não quero correr mais não, vou funcionar agora que eu não sou mais o mesmo, não tenho a mesma performance. Justamente por isso, que teve um momento que parou de pensar nele e pensou no recorde. Isso. Aí vem a lesão, é quando volta, frustração. O bom é que ele voltou a fazer atividade física, né? E o ruim é quando desiste de tudo. Aí isso é ruim. Então é interessante isso aí. Muito importante. E que as pessoas entendam, conheçam o corpo, avance devagar, não se compare com o outro, que acho que é um ponto que pega muito, é a comparação. Até lá mesmo a gente tem algumas meninas que treinam há muitos anos
além de treinar lá na assessoria, faz academia, faz musculação, tem acompanhamento nutricional. Então, é um corpo mais visível assim que chama atenção. Aí chega outra pessoa que está começando agora, voltando uma rotina de atividade física agora e já quer se comparar, quero chegar àquele corpo. Só que não tem um processo, tem um tempo, cada um tem seu tempo e esqueça o outro. Vá no seu tempo, vá no seu ritmo, conheça seu corpo, respeite seu corpo e seguir. O respeito com o corpo, né? Isso aí Importantíssimo. é importantíssimo, importantíssimo. É você saber até onde você pode ir, né? Não ter essa questão de falar, mas fulana conseguiu, por que eu não vou conseguir? Mas fulana é mais velha do que eu, consegui, por que eu não vou conseguir se eu sou mais nova? Não é por aí, né? É você respeitar os seus limites, ter essa consciência, ter essa maturidade em qualquer esporte, né? Em qualquer esporte. Não precisa estar na corrida só, né? Se você está praticante de uma arte marcial, se você está praticante de crossfit, você tem que ter essa noção, né? Que todo mundo tem um limite e precisa ser respeitado. Ótimo. Eu vou ter que fazer alguma pergunta, Cláudia? Não, eu acho que eu queria ter tocado muito nesse assunto da questão da lesão, mas Miguel colocou aí muito bem, né? E eu acho que isso é importante, né? Você ter esse cuidado, né? Estar cercado dessas ferramentas, como ele colocou, né? De profissionais, para que você evite isso e isso não te dê um freio naquilo que te dá prazer, né? Se a tua atividade física te dá prazer, bora fazer com responsabilidade, com cuidado, evitar essas questões de buscar o que o outro conseguiu e busque por você, né? E para evitar esses problemas aí, né, no caminho, né, de lesão. Verdade. Mais alguma coisa? Não, satisfeitíssimo com o nosso bate-papo. Maravilha. Bom. Excelente. Eu quero agradecer, primeiramente, a vocês dois por terem aceitado o convite. Muito bom. Agradecer quem está ouvindo, quem está escutando. Que vocês procurem se espelharem nele, que aí é referência. Vai fazer uma atividade física para se cuidar da saúde. E curtir, comentar, enviar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser tocadas com isso e mais pessoas saudáveis no Brasil e no mundo.